Tive a imagem do momento em que o Corpo de Bombeiros estava combatendo o incêndio. Nós recebemos outras imagens também aqui. Tem algumas imagens lá que só para a visão do nosso diretor. Tem algumas imagens que as pessoas estão mandando no nosso WhatsApp que não tem condições de colocar no ar, tá? Só verifica fazendo um favor, pelo amor de Deus, aí que tem cenas fortes que inclusive mostra ali o condutor dentro do veículo. É só pedir para a nossa equipe, da nossa produção. Essa aí é a primeira imagem que nós recebemos do momento que uma pessoa estava passando ali pela pista de caminhada, acabou filmando. Ali a gente vê que quando o Corpo de Bombeiros chegou combatendo o incêndio, eles foram muito rápido. Olha, soltaram a mangueira e já começaram o combate ao incêndio. O veículo estava em chamas e eles, sabendo que tinha uma pessoa no interior, o combate foi de dentro do veículo para fora, entendeu? Mesmo o veículo tomado pelas chamas, o combate aconteceu de dentro do veículo para fora. Por quê? Para o Corpo de Bombeiros tentar ali amenizar em máximo a situação ali da vítima, da pessoa que estava no interior do veículo. E, infelizmente, combateram o incêndio, mas, lamentavelmente, a gente tem que informar, a pessoa está morta. Tem imagem ao vivo do Multilink lá para mim? A imagem ao vivo do Multilink. Nós estamos com essa aí é a imagem do momento em que o Corpo de Bombeiros fazia o combate do incêndio. Nós estamos com o Multilink. Nesse momento, a Avenida Itororó está interditada. A Avenida Itororó está interditada nas duas vias. Tanto quem está indo da JK em direção a Tiradentes e também quem está vindo da Tiradentes em direção à Avenida JK. É na parte de lá do Bosque 2, região ali da Zona 2 aqui de Maringá. Aí imagens do momento em que o incêndio era combatido pelo Corpo de Bombeiros. E aí você está vendo imagem ao vivo nesse momento do nosso Multilink. Aí a imagem ao vivo, olha lá. As duas pistas interditadas, a pista de baixo, do lado do bosque, caminhão do Corpo de Bombeiros, caminhoneta do oficial do Corpo de Bombeiros, no meio do canteiro central, o veículo com as rodas para cima. No momento ali que o veículo ficou dessa maneira, te já vê ali no local que foi colocado aquela manta de alumínio. Isso quer dizer que a pessoa está em óbito. Mas também não tinha como salvar, pelo que a Giovana Danchelli falou, não tinha como salvar ali a pessoa. Tentaram de tudo, o Corpo de Bombeiros tentou de tudo, mas infelizmente o fogo se espalhou rapidamente. Este veículo branco que você vê aqui cruzado no meio da via é o veículo que se acidentou, entendeu? Tem a rua do lado ali que desce, provavelmente a pessoa foi fazer ali a intervenção para acessar a Avenida Itororó, o veículo vinha pela Avenida Itororó, houve a batida e na batida houve ali o acidente dos dois veículos e o veículo que você vê com as rodas para cima, o veículo capotou, entendeu? Ali, ó, não tinha nenhum outro veículo ali, para fazer aquele retorno, entendeu? E o veículo foi capotando ali, porque o canteiro ali naquela parte ali é um canteiro menor e o veículo foi capotando e como no meio da via tem a árvore, acabou batendo em cheio na árvore. Com o impacto, demorou-se, pelo que a testemunha, a médica doutora Giovana Danchelli falou, demorou em torno de uns 5 minutos para começar o incêndio, no veículo. Com o capotamento do carro, o veículo foi jogando combustível, entendeu? A pancada foi violenta e pegou na frente do veículo, entendeu? E com o capotamento, espalhou-se combustível. O carro estava com o motor quente. E com isso, a caloria do motor, com o combustível jogado ali, o incêndio aconteceu. E como tinha muito combustível espalhado pelo chão, o fogo tomou conta de tudo. Quem estava próximo saiu, as pessoas começaram a utilizar os extintores de incêndio. Te vê que várias pessoas utilizaram o extintor de incêndio, inclusive na beira do meio-fio ali, o nosso cinegrafista que está lá pode filmar. Tem extintor vazio jogado ali na beira do meio-fio. Pessoas que utilizaram ali o extintor para tentar ali combater o incêndio, mas era muito fogo. Como também a nossa testemunha
a Giovana Danchelli falou, o Corpo de Bombeiros não demorou muito a chegar, entendeu? Só que o fogo tomou conta e a pessoa não conseguiu sair. Aparentemente, pelo que a testemunha também nos contou, ela estava inconsciente. O rapaz que estava no veículo, ele estava inconsciente dentro, preso ao cinto de segurança. Ele estava preso ao cinto de segurança, mas estava inconsciente, estava desacordado no momento ali em que o fogo acabou tomando conta. O Corpo de Bombeiros chegou, rapidamente soltaram a mangueira, começaram o combate, mas infelizmente não tinha o que fazer para salvar a vida desta pessoa que infelizmente morreu carbonizada no interior do veículo. A gente vê que a movimentação do Corpo de Bombeiros ali no local agora é só para preservar ali. A pista, né, está interditada nos dois sentidos. Já foi acionado o pessoal do Instituto de Criminalística, que está aí mandando já as equipes para o local para fazer ali a verificação e também os laudos, começaram a fazer os laudos ali sobre o acidente, mas o laudo nada vai trazer ele de volta, né? Pode fazer tudo quanto é laudo, quanto é foto, mas nada vai trazer a pessoa de volta. Infelizmente, lamentavelmente, nada vai trazer o condutor de volta, né? Lamentavelmente, um acidente violento. O nosso cinegrafista que está lá, me fala para mim quem é o Diego Lima. Diego, você está me ouvindo? Se estiver me ouvindo pela calçada que está liberada, a calçada aqui, pode se mexer com a câmera aí. Queria ver como é que ficou a frente do outro veículo branco. Tá interditado ali. Vamos ver se a gente consegue passar ali, porque foi interditado na hora do incêndio. Pera, vamos lá. Só pra gente ver ali, porque bateu mais veículos, ó. Tá vendo, ó? Esse veículo aqui tá com a roda arrebentada. Tá vendo aqui, ó? Um veículo com a roda da frente destruída. E o veículo branco lá também, né? Vamos um pouquinho à frente pra gente ver ali, é claro, preservando a imagem lá do veículo incendiado, né? Pode ser que a roda aí acabou estragando na hora que pegou no meio fio também, né? A gente vê que danificou a roda. O carro daqui bateu, ó. O veículo daqui bateu em cheio na lateral e deslocou a roda do veículo, que esse carro que provavelmente estava estacionado. E esse veículo branco desgovernado veio em direção, batendo nesse veículo, e teria sido ele que atingiu o veículo de lá. Essa, pelo menos, é a sistemática que a gente está vendo ali no local do acidente. Tá vendo aí, ó? O veículo Nissan provavelmente estava estacionado na batida do meio fio, quebrou a roda. O veículo branco teria colidido com esse veículo, a frente do outro carro, que ficou bastante danificado mesmo, hein? Queimou ali a parte da frente, mas a gente vê que danificou. A parte da porta ali também dá para perceber que deu uma avaria muito grande na porta do veículo, que acabou incendiando. E o Corpo de Bombeiros tentou ali, num primeiro momento, porque como tinha informação que tinha uma pessoa dentro do veículo, a preocupação e a prioridade do Corpo de Bombeiros: combater o incêndio dentro do carro para salvar a vida da pessoa que estava. O oficial do Corpo de Bombeiros está chegando para falar com a imprensa ali, aparentemente. Vamos ver que a gente consegue uma entrevista com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, os bombeiros, eles deixam até de volta ali o veículo, né? Eles já estão um pouco mais afastados, porque não se tem o que fazer, lamentavelmente, não se tem o que fazer e infelizmente, né? A nossa equipe está lá. O Diego Lima pode se posicionar, a Gabriela também, que eu acho que o oficial do Corpo de Bombeiros vai conceder entrevista. Tá indo do lado de baixo do veículo, lá perto da caminhoneta do Corpo de Bombeiros, ó. O pessoal da imprensa tá ali, nós estamos acompanhando pra gente colher informações ao vivo. Vai lá, Gabriela, pode passar por aí, um pouco mais distante do veículo, pra gente colher informações do pessoal do Corpo de Bombeiros. É tudo ao vivo, nós estamos ao vivo para você que tá ligando a televisão agora. Um acidente violento na Avenida Itororó e, infelizmente, uma pessoa acabou morrendo carbonizada ali no local. O oficial do Corpo de Bombeiros vai falar, o médico do SAMU vai falar. Estamos acompanhando ao vivo, você aí, Gabriela.
Pode abrir o áudio lá, vamos ouvir o doutor concedendo entrevista sobre esse caso. Vamos lá então, conversar aqui com o médico do SAMU, doutor Vinícius Ventura, ou Peruca, para falar sobre esse atendimento. A gente percebe aqui no semblante de cada socorrista uma tristeza muito grande, né, doutor? Nada pode ser feito aí? É uma tragédia sem tamanho, né? O acionamento foi um capotamento com vítima presa, com um princípio aí de incêndio. E nós chegamos, o bombeiro estava combatendo esse incêndio, realmente foi um incêndio de grande monta ali no veículo, com uma destruição total do veículo. E ela presa dentro do interior. Não tínhamos condições de acesso, pelas chamas, calor e risco de explosão. Felizmente essa vítima em óbito, sinais ali do trauma e da queimadura, né, por conta do incêndio. É uma tragédia. Doutor, é uma mulher, ela estava sozinha ali dentro, quais são as informações que você tem? A princípio, quem visualizou o acidente viu que era uma vítima masculina. Nós não temos a identificação e não conseguimos identificá-la ali pelas lesões que possui, né? Mas é uma vítima única dentro do veículo e até o momento não conseguimos identificá-la. Doutor, outros carros envolvidos também? Alguma outra vítima ou não? Foi uma colisão de 3 veículos. Não tem outras vítimas com lesões do trauma em si, lógico, parte emocional, né? Isso acaba afetando, mas que precisou de atendimento sem encaminhada, não. Agora, doutor, pelo que a gente percebe também, claro que esse não é o papel de vocês, mas aqui, o que tudo indica, além da colisão entre os carros, houve uma batida forte contra a árvore também. E isso talvez tenha gerado esse incêndio, né, doutor? Esse veículo colidiu com os outros automóveis, né? A cinemática ali a gente não tem como afirmar, mas teve uma colisão com a árvore e aí aconteceu o incêndio. É uma tristeza, né, doutor, para toda a equipe, né, uma situação como essa, né? É muito triste, muito. Daí, pelo que então o doutor Vinícius Ventura falou pra gente? No momento não, foi relatado pelos populares que viram o acidente em si, que era um masculino. É impossível a identificação nesse momento diante das lesões que ele possui. E a gente só sabe isso, que é masculino. Como é que foi esse acidente? Então, uma colisão entre 3 automóveis. E esse automóvel, o Honda, ele acabou colidindo ali contra a árvore. E aí teve o incêndio. E esse incêndio, como ele estava preso pelos membros, não conseguiu sair e até o combate do incêndio diminuiu os riscos do acesso da equipe, ele não resistiu. E essa informação de testemunhas de que um carro branco teria invadido aqui a Avenida Itororó e colidido com ele, os bombeiros têm essa informação, a polícia? Por hora não. Isso vai ser investigado, averiguado, né? Mas por hora a gente só tem informação da colisão que é montada, né? A cinemática do trauma em si, mas o que ocasionou realmente, infelizmente, ainda não. Doutor, de fato... Só uma vítima. E quando vocês chegaram já não tinha mais? Foi. Vinícius falando ao vivo ali, direto do local. Mas a entrevista da nossa testemunha, a Giovana Danchielli, ela explicou direitinho como foi que infelizmente o acidente ocorreu. Uma batida ali, ó, do lado ali, ó, daquele predinho, é a rua que desce, entendeu? O veículo vinha descendo aquela rua, aparentemente o branco, descendo ali a rua, e houve a batida nesse veículo, jogando o carro em direção do canteiro central. O veículo capotou e bateu meio, não foi tão forte, que a gente vê que nem amassou tanto ali, ó, a porta do veículo. A gente vê que a frente está bastante danificada, um pouco que queimou ali o veículo, mas a pancada foi aquela batida para deslocar o veículo. E houve ali, na sequência, o capotamento do veículo em direção do canteiro central. E no canteiro central, quando colidiu com a árvore, e o veículo ficou ali com as rodas para cima, o corpo de bombeiros foi acionado, foi para o local, mas já que no momento que o bombeiro tinha sido acionado, começou a pegar fogo no carro, entendeu? Porque vazou muito combustível. O combustível se espalhou ali pela rua, pela grama e pelo veículo também. E no impacto acabou ali pegando fogo ali e depois, na sequência, a pessoa, o condutor, ele estava preso ao cinto de segurança, estava inconsciente, pelo que a doutora Giovana Danchielli falou, e o impacto realmente foi violento, deixando a pessoa desacordada e, na sequência, o fogo tomou conta. Aí você está vendo a imagem ao vivo. A Avenida Itororó está interditada nesse momento nos 2 sentidos.
Lá ao final da avenida, lá onde está passando os carros lá longe, são 2 quarteirões ali, é a Avenida JK, entendeu? O veículo vinha da JK em direção ali do Marista e nesse ponto em que o acidente aconteceu, tá vendo lá? Ó, lá na esquina onde está passando a van lá é o cruzamento da Avenida JK com a Avenida Itororó, entendeu? O motorista seguiu. No segundo cruzamento, houve ali o acidente, uma batida violenta. Você vê que a pancada realmente foi forte, do veículo aparentemente branco ali, ó. Nesse carro, olha lá, pegou na frente aqui, tá vendo? E dá pra gente verificar porque a porrada foi aí, ó. Pegou em cheio, do lado do passageiro. Olha lá, chegou a entortar ali, ó. Olha pra você ver, ó. A pancada foi tão violenta, vocês estão vendo de perto da imagem do Diego, entortou a roda da frente do carro, tá vendo aí, ó? Isso não foi o incêndio que fez, foi a batida. Então a pancada do carro branco pegou aí, ó, na frente desse outro veículo. Você vê ali que a roda tá torta e aí foi a batida. Bateu lá no cruzamento, no que bateu, jogou o veículo ao canteiro central e começou o capotamento. Então o branco foi para lá, bateu no outro que estava estacionado. E o que pegou fogo foi para o canteiro central. E como tinha árvore, o veículo bateu na árvore, entendeu? Olha lá, o veículo veio capotando e colidiu na árvore, entendeu? E depois que houve a colisão, as pessoas foram se aproximando e viram que o motorista é um masculino, é um homem que estava dentro do veículo e ele estava desacordado, não tinha como tirar, porque normalmente um acidente desse, para se tirar uma vítima sem incêndio, demora tempo, porque tem que cortar a lataria, tem que fazer a remoção daquela parte de ferragem, depois retirar ali o cinto de segurança para tirar a pessoa do carro, entendeu? Só que nesse meio tempo do Corpo de Bombeiros chegar no local, o veículo acabou pegando fogo e, infelizmente, mais uma tragédia no trânsito aqui de Maringá. Uma tragédia no centro da cidade, em volta de um bosque da cidade de Maringá, numa avenida que o limite de velocidade é 50 km por hora e, infelizmente, a gente vê uma tragédia acontecendo na rua, nas avenidas aqui de Maringá. Lamentavelmente. Chegou algumas pessoas ali, pode ser pessoas amigas do condutor do veículo, não se tem a identificação porque queimou tudo, entendeu? Então agora, através ali do veículo, claro que as pessoas estão tentando informações para tentar saber quem era o condutor do carro. No veículo branco, tinha uma mulher conduzindo o veículo, que ela foi amparada pelo pessoal ali no local, estava em estado de choque. O veículo que é o Nissan, que está batido ali também, o veículo estava estacionado, então quebrou a roda do lado de lá, porque foi um impacto, né, do veículo branco nele, que acabou arrebentando com a roda do carro, do veículo que estava estacionado. E aí você vê aí o veículo branco que acabou se acidentando. Olhando aí, ó, essa lateral do veículo branco aí foi a lateral do carro que bateu no outro lá que capotou, entendeu? Porque se o carro branco estava descendo, então quer dizer que esse lado estava do lado de lá da via, entendeu? E a colisão, olha lá, não fez quase nada no carro branco, tá vendo? Entendeu ali, ó? A frente do carro branco ali, onde estourou o pneu, né? E nada, poucos vestígios ali, ó, entendeu? Só que isso foi suficiente para acertar o outro carro, capotar o veículo e depois, na sequência, o incêndio aconteceu. Uma tragédia nesse momento sendo registrado, você acompanha ao vivo, ali direto da Avenida Itororó, em Maringá. Tiver a Polícia Militar de Trânsito que já está no local. Aguarda-se agora o trabalho da perícia. Por quê? Porque aí você vai falar, mas salsicha, a pessoa está morta dentro do veículo, ok. Mas os bombeiros não estão fazendo nenhum trabalho? Não. Agora o bombeiro, depois que combateu o incêndio, se preserva o local onde o acidente aconteceu. Porque agora vai ser feito um trabalho de perícia.
E o trabalho de perícia é para analisar todo o ambiente do acidente. Por exemplo, esparramou combustível ali em volta ali. O combustível foi espalhando até lá perto daquele poste, lá onde está o bombeiro? Ou só aqui que acabou espalhando o combustível? Depois pegou fogo. Foi ali o princípio de incêndio foi através ali do motor do veículo, entendeu? Então, isso tudo vai ser agora feito, essa perícia, como eu falei. Tem que ser feito, é um trabalho técnico, um trabalho da perícia, mas nada vai trazer o condutor de volta, o condutor que infelizmente morreu carbonizado. A gente vê movimentação de pessoas aí, Gabriela, no local. Seriam pessoas amigas do condutor, familiares, alguma coisa assim? Deu para você levantar alguma informação aí no local ou não? Olha só, Sal, essas moças que estão aqui no vídeo, que você percebe aqui um pouquinho atrás de mim, elas estavam bastante emocionadas quando elas chegaram aqui. Uma delas, inclusive, chegaram 3 mulheres. Uma delas, inclusive, foi para cima do Corpo de Bombeiros querendo saber de quem se tratava, como que era o carro, tentando anotar a placa. Enfim, ela saiu daqui e ficou apenas essas 2 moças que estão atrás de mim. A gente acredita que sejam, então, familiares. Eu não consegui me aproximar delas porque elas estão visivelmente bastante abaladas com a situação. Mas a situação é triste, Sal. O Corpo de Bombeiros não pôde fazer nada, como a gente já está relatando há um tempo. Demorou muito pouco para eles chegarem aqui no local, né? E o carro já pegava fogo. Então, para familiares ver tudo isso acontecendo deve ser muito difícil. São muitas pessoas que estão por aqui olhando. Muitas pessoas acabaram escutando, assim como a Giovana, o acidente. Saíram aqui fora e já viram o carro pegando fogo. As pessoas que estavam aqui muito próximas utilizaram o extintor de incêndio para tentar combater o fogo até a chegada, então, do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente os esforços não vingaram, né? Esse motorista acabou sendo carbonizado. A gente segue aqui no local para tentar pegar a identificação desse motorista, tentar inclusive falar com familiares, mas a gente também respeita esse momento que é de bastante dor para eles, né? Que é perder uma pessoa aí, um conhecido, um amigo, um familiar.